Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Marlene e o meu conteúdo é sobre casos criminais. Então desde já, se tu gostas deste tipo de conteúdo, inscreve-te no canal. É extremamente importante para o YouTube perceber que tu gostas dos vídeos e para ele recomendar os vídeos a mais pessoas e consequentemente eu fico motivada e feliz para continuar. Hoje eu venho falar-vos de um caso que ficou conhecido como The Oklahoma Girl Scout Murders. Eu já falei de imensos casos aqui no meu canal, mas realmente este foi um daqueles que me marcou mais. E sem mais demoras vamos então para a história criminal do caso The Oklahoma Girl Scout Murders. Este caso aconteceu em 1977 em Oklahoma, nos Estados Unidos. A 13 de junho de 1977, Lori Farmer, de 8 anos, Michelle Guth, de 9 e Denise, de 10, foram encontradas mortas. Os seus corpos foram encontrados em sacos-cama a cerca de 150 metros da tenda onde dormiam. A Lori era a mais nova das três, faltavam poucos dias para o seu aniversário e ela estava ansiosa para festejar com as outras meninas. Era descrita como uma criança muito inteligente e por isso na escola ela passou diretamente do primeiro ano para o terceiro ano. Ela não gostava muito de estar nos escoteiros, mas como a mãe queria que ela frequentasse atividades extracurriculares, os escoteiros acabaram por ser a escolha. Ela estava indecisa para qual campo iria, entre o Camp Scott ou o Camp EMCA, mas a mãe acabou por decidir-se pelo Camp Scott e digamos que esta foi uma decisão que ela se vai arrepender para o resto da sua vida. A Michelle fazia parte dos escoteiros desde 1974 e tinha estado naquele mesmo campo um ano antes. Era descrita como uma criança estudiosa e era membro da equipa de futebol feminino. A Denise estava ansiosa para ir para o acampamento. Durante meses ela pediu à mãe que a deixasse ir acampar, já que todas as suas amigas tinham experimentado, e ela queria também muito saber qual era a sensação de dormir a olhar as estrelas. Uma coisa curiosa é que a irmã da Denise, que na altura tinha apenas 5 anos, ao ver a irmã ir embora, perguntou à mãe o que acontecia às pessoas quando morriam. A mãe explicou-lhe que era assim que o mundo funcionava, que algumas pessoas iam embora para dar lugar a outras, e a irmã da Denise, com apenas 5 anos, respondeu: ainda bem, porque amanhã algumas pessoas vão morrer. As três faziam parte do grupo de escoteiras que iriam acampar no Camp Scott. O Camp Scott era uma área de cerca de 400 hectares de floresta localizada nas montanhas Ozark. Estava aberto desde 1928, sendo restrito a meninas. Apenas meninas podiam frequentar aquele campo. O grupo era composto por cerca de 100 crianças que seriam divididas em grupos mais pequenos. O Camp Scott tinha várias unidades e cada grupo ficaria numa unidade diferente. O grupo onde estava a Michelle, a Lori e a Denise era composto por 27 crianças que ficariam na unidade Kiowa. As três iriam partilhar a mesma tenda, a tenda número 8, que era a mais afastada do grupo. Durante o primeiro dia de acampamento não fizeram nada de especial, até porque se aproximava uma tempestade e por volta das 6 da tarde as crianças recolheram às tendas. Por volta da meia-noite, uma das tutoras, Carla Wildwhite, acordou com um barulho intermitente, uma espécie de mistura entre um sapo e um megafone. Ela perguntou à outra tutora com quem partilhava a tenda se também tinha ouvido o barulho e essa tutora disse que não, que ela devia ter sonhado, mas ainda assim ela resolveu sair da tenda para dar uma vista de olhos. Ao caminhar alguns passos, ela viu uma luz brilhante entre a vegetação e assim que apontou a sua lanterna em direção àquela luz misteriosa, a luz desapareceu. Ela decidiu então apagar a sua lanterna só para ver o que acontecia e passados alguns segundos a luz voltou a aparecer e começou a mover-se. Aquela era uma área restrita, fechada ao público, apenas podiam estar ali pessoas que estivessem a acampar e como aparentemente estava tudo em silêncio, tudo normal, ela voltou para a sua tenda dormir. Pelas 2 da manhã, ela voltou a acordar e viu novamente a luz misteriosa, mas desta vez do lado oposto do acampamento. Terá também ouvido vários sons estranhos, o que parecia ser uma criança a chorar, mas como estavam no meio de uma tempestade, ela supôs que fosse alguma criança com medo. Um outro tutor disse que viu através do pano da tenda a sombra de um vulto, mas pensou que fosse alguém a fazer a ronda.
Pelas 6 da manhã, ao dirigir-se à zona dos chuveiros, um dos tutores reparou em 3 sacos de cama caídos na berma da estrada. A primeira coisa que ele pensou fosse que alguém tivesse esquecido ali os sacos ou que eles tivessem caído do autocarro. Mas ao aproximar-se, ele viu o corpo de uma criança. Imediatamente ele correu para avisar os outros responsáveis e foi aí que repararam que mais 2 crianças estavam desaparecidas. 3 crianças tinham sido brutalmente assassinadas: Michelle, Lori e Denise. Ao chegar ao local, a polícia descreveu a cena do crime como algo tenebroso. As pessoas estavam todas em silêncio, ninguém fazia barulho, ninguém fazia perguntas e nem mesmo os pássaros cantavam. Um dos investigadores disse que ao abrir o saco-cama onde estava a Lori, ela parecia dormir calmamente, com um ar sereno e em paz. As 3 estavam amordaçadas com fita cola, foram agredidas com um objeto contundente, mutiladas, abusadas sexualmente e estranguladas até à morte. Os corpos estavam a 150 metros da tenda onde as 3 dormiam. Havia muito sangue na tenda, seria ali que o crime ocorreu. A Michelle e a Lori terão sido mortas na tenda, mas como faltava um sapato à Denise, tudo levava a crer que ela terá sido arrastada e morta fora da tenda. O assassino terá tentado limpar a cena do crime com cobertores, mas não conseguiu. Do lado de fora da tenda foi encontrada uma pegada que parecia ter sido feita com aquelas botas usadas normalmente por militares, um rolo de fita cola, uma corda de nylon, um par de óculos e uma lanterna que tinha um pedaço de jornal a cobrir o encaixe das pilhas. Todas as outras crianças foram enviadas para casa e agora era preciso dar a terrível notícia aos pais das crianças assassinadas. Os pais da Michelle disseram que nunca lhes foi dito como a filha morreu, apenas lhes foi dito que foi uma brincadeira que correu mal e eles ficaram a saber dos pormenores pelos jornais, o que é terrível. Foram usados cães pisteiros para seguir o rastro do assassino e em menos de 48 horas a polícia já tinha um suspeito. John Hart, que escapou da prisão 3 anos antes. Ele esteve preso por ter sequestrado e abusado de 2 mulheres grávidas. A polícia acreditava que era possível que durante os 3 anos em que ele esteve fugido, poderá ter estado escondido naquela área. Cerca de 600 voluntários fizeram buscas na floresta e encontraram uma gruta a cerca de 3 km da cena do crime. Nessa gruta foi encontrado um saco de plástico, fita cola, um jornal igual ao que foi encontrado a cobrir o encaixe das pilhas da lanterna e fotos de 2 mulheres que terão sido tiradas num casamento onde o fotógrafo era o Jean. Nas paredes da gruta estava também escrito 77-6-17, o assassino esteve aqui, seus bobos. Ou seja, basicamente estes números eram a data, era 17 de junho de 1977, ou seja, 4 dias após o crime. 2 meses antes do crime, uma das tendas do campo terá sido vandalizada e foi deixada uma caixa de donuts vazia com uma nota. Essa nota dizia: "Estamos numa missão para matar 3 meninas e 3 meninas serão mortas." Pensou-se que fosse apenas uma brincadeira e por isso mesmo ninguém levou a ameaça a sério. Um dia antes do crime foi visto um homem estranho a rondar o campo, mas como depois ele foi embora, ninguém pensou mais nisso. A 6 de abril de 1978, o Jean foi finalmente localizado pela polícia, mas ele nunca foi diretamente ligado aos homicídios. A pegada encontrada na cena do crime era demasiado grande para ser dele e a impressão digital encontrada na lanterna não pertencia ao Jean. Ainda assim, ele foi preso para continuar a cumprir a pena pela qual ele tinha sido condenado anteriormente e em 1979 ele morreu de ataque de coração na prisão. Em 1980 o Camp Scott foi vendido, mas os novos donos nunca construíram nada ali naquele terreno porque existiam boatos de que os espíritos das 3 crianças continuavam a rondar aquela área à espera de justiça e então meio que aquele sítio estaria assombrado. Os novos donos nunca construíram nada ali naquele sítio e até hoje o campo continua abandonado. Em 2008, com a tecnologia da ADN mais avançada, o caso foi reaberto para que fossem analisadas novas evidências, particularmente uma almofada encontrada na cena do crime que não pertenceria a nenhuma das crianças. Através de uma amostra de ADN parcial, conseguiu perceber-se que aquela almofada pertencia a alguém do sexo feminino. E por causa disso, muitas pessoas acreditam que poderá não ser um assassino e sim
uma assassina. Até hoje, o caso continua sem solução. É um dos casos mais mediáticos dos Estados Unidos, porque 3 crianças foram assassinadas no meio da noite, no meio da escuridão, no meio de uma tempestade, que por si só já é algo assustador para uma criança, uma tempestade. Quanto mais aquilo que elas terão passado nas mãos de seja quem for que lhes fez aquilo. Mas enfim, malta, este foi o caso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, marlene.comger no Instagram e marleninha no TikTok. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like e inscrevam-se se não são inscritos. E é tudo. Espero que mesmo que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!